Bem-vindos à cidade de Itu, conhecida por suas curiosidades e exagero. Hoje visitaremos a famosa Praça de Padre Miguel e a Igreja Nossa Senhora da Candelária. Vamos descobrir aqui juntos sobre tudo o que acontece em Itu. Vem comigo! Localizada a 100 quilômetros de São Paulo, Itu é famosa por seus pontos turísticos e sua rica história. A cidade é conhecida como a capital nacional do exagero, e isso reflete em suas atrações e curiosidades. Esse é o Circulando chegando até você, aqui na cidade de Itu, descobrindo as riquezas e aquilo que é curiosidade dessa cidade, com um nominho tão pequeno de 3 letras, mas com tanta riqueza de história. E quem está comigo é o Fábio Luiz, ele que é turismólogo e vai falar dessa riqueza de detalhes aqui de Itu. E eu já começo a perguntar para você, Fábio, por que esse nome Itu? Itu é um nome do Tupi-Guarani, um nome indígena, né? Itu quer dizer Cachoeira Grande, que é a maior cachoeira que existe no Rio Tietê, né? E daí deram o nome de Itu, né? Era o Tuguaçu, ficou Itu, Cachoeira Grande. E aí, pergunto, né? Já que tem o nome de Itu, tem muita cachoeira aqui? A cachoeira, na verdade, fica na cidade vizinha, fica em Salto, que pertencia a Itu, mas agora a cachoeira fica em Salto, nosso vizinho. Então já pertenceu aqui à cidade, a cachoeira, e hoje não mais? Não mais, na cidade vizinha, né? Muito próxima a Itu. E o que você pode contar para as pessoas de casa que estão assistindo o Circulando agora sobre Itu, né? Tem contexto histórico, tem a história aqui dessa praça aqui, tão conhecida como a capital do exagero, mas essa praça aqui, né, que é a Praça do Exagero, você já consegue observar várias coisas grandes, inclusive esse boneco. Você pode contar pra gente? Exato. Então, Itu é uma cidade histórica, mas também tem essa brincadeira que foi criado por um humorista da cidade, né, o Francisco Flaviano de Almeida, que ele criou o personagem do Simplício, né, uma pessoa simples do interior. Então, ele começou a participar do programa, começou a participar, na verdade, no circo, como palhaço, depois começou a participar de programas de rádio, aí surgiu a TV brasileira, em 1950. Aí, na antiga TV Tupi, começa o programa Praça da Alegria, e ele criou o personagem do Osório, um caipira dizendo que tudo era grande onde ele morava. E como o pessoal da capital não conhecia Itu, o pessoal começou a acreditar na brincadeira dele, mas era uma brincadeira, não tinha objeto grande, ele inventou a história, né? Aí depois, com a morte do Manuel de Nóbrega, parou o programa. E essa praça hoje, ela tem um marco turístico também, vem muitos visitantes. Como que acontece essa parte, né? Porque eu conheci Itu por vídeos falando desses exageros. Então, assim, durante a semana, vem muitas excursões de escolas e menor idade. E final de semana, mais famílias de carro, né? Quando tem final de semana prolongado, vem bastante gente mesmo. Então, esse é um ponto que recebe muitos visitantes em Itu. Né? E claro, muita gente vem, como você falou, nossa, o que chamava atenção foi as coisas grandes. Mas Itu vai muito além disso, como a gente vai ver daqui a pouco a igreja matriz, né? Então, você que é católico, Itu tem muitas igrejas históricas. Tem também aqui, por exemplo, você que participa tem a devoção do Coração de Jesus, Sagrado Coração de Jesus, foi em Itu que surgiu. Aqui fica o Santuário Nacional do Sagrado Coração de Jesus. Né? Então a gente recebe muito religioso, muita gente que vem do Sagrado Coração de Jesus, muita gente que vem visitar o túmulo de Maria Teodora Voiron, que está em processo de beatificação. Então a gente recebe muitas excursões de igrejas também. Itu é uma cidade também com muitas coisas, patrimônios históricos, né? Exato. Assim como a igreja que nós vamos visitar logo mais. Sim. Mas aqui também tem essa riqueza do povo, né? Natural do povo, que você falou agora, dessa está no processo de beatificação. Sim. Sabe a congregação dela? Temos vários aqui. Tem Maria Teodora Voiron, né, que ela fundou em Itu a primeira escola de mulheres do estado de São Paulo. Nossa. Né, antigo Colégio Nacional Patrocínio. Depois tem também o Padre Bento, que cuidava das pessoas que tinham lepra, a hanseníase, chamado o Apóstolo da Caridade. Ele dedicou a vida a cuidar das pessoas que tinham a hanseníase. Né? Aí depois tem o primeiro bispo de Jundiaí, o Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, também tem processo de beatificação também, né? Tá tentando provar a cura, que ele curou uma pessoa, uma criança de Jundiaí, na questão do pulmão, porque ele tinha tuberculose. Nossa. Tá? Então, e o próprio, o padre Bartolomeu Tadei, que trouxe para Itu a devoção do Coração de Jesus, também está em processo. Então são 4 aqui em Itu que está em processo de beatificação. E Itu também é chamada de Roma Brasileira. Roma Brasileira? Roma Brasileira, outro título. Então, Capital dos Exageros, Roma Brasileira, Ouro Preto Paulista, né? Boca do Sertão.
Boca do Sertão, essa é nova Por pra quê? mim, é curiosidade aqui no Exatamente, Circulando. porque no início da colonização portuguesa, Itu era a vila mais do interior do Brasil. Então para frente era o sertão desconhecido, né? Itu foi fundado em 1610, tem 416 anos, né? Então no seu início da sua fundação era o lugar mais distante no interior do Brasil. E ele ficava um pouco distante, mais ou menos tempo assim, já ia construindo ali uma história, né? Exato. E essa história, todo mundo que vem consegue tocar nessa história ou só se vir falar com o Fábio, que é turismólogo? Não, eu fico na Secretaria de Turismo. Nós, da Secretaria de Turismo, damos informações. Aqui em Praça dos Zageiros também tem pessoas para dar informações também, né? Agora, se você quiser vir com uma excursão, aí a gente passa meus contatos. Tem vários guias que dá para contratar, para realmente poder explicar tudo, né? Nas igrejas, nos museus, nos parques, né? Não podemos esquecer também, temos nossas fazendas históricas, muito forte turismo rural na cidade, né? Cavalgadas, né? Hospedagem também. Então aí tudo tem muita opção. Aqui também tem um turismo religioso, né? Como você falou, da Sim. cavalgada. Tem essas realidades que você trouxe aí, de pessoas que viveram uma fé que tem fama de santidade. Exato. Né? E tem as igrejas que são ativas, né? Por mais antigas que sejam, do século XVIII e tal, mas elas são ativas até hoje. Todas as igrejas de Itu, né, elas são patrimônios históricos e também funcionam, tendo missa. Eu, por exemplo, casei na igreja da Nossa Senhora Candelária, né? E então elas funcionam como igrejas comuns. Então são templos religiosos e também patrimônio histórico. Isso. E o que você pode falar da idade de Itu e também uma curiosidade. A igreja, ela é no dia 2 de fevereiro, que comemora também a data da cidade? Vamos lá então, um pouco sobre Nossa Senhora Candelária. Vamos descobrir. Nossa Senhora Candelária, ela é uma imagem que tem na mão uma vela, Sim. simbolizando a luz. Então, Nossa Senhora Candelária, Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora da Luz e Nossa Senhora da Purificação é a mesma devoção que comemora no dia 2 de fevereiro. Que é o dia também de apresentação de Jesus no templo. Sim. Né? E deixa eu lhe falar uma coisa, é o dia do consagrado para nós da Canção Nova. Ah. Nós fazemos o nosso compromisso a Deus, renovando a cada ano, no dia 2 de fevereiro. Olha só. Porque o Padre Jonas, quando ele determinou nessa data, ele nem sabia que a igreja ia passar a dizer que era dia da apresentação do Senhor. Foi depois que ele descobriu, depois que a Canção Nova descobriu. Então, assim, a providência, né? E na Canção Nova nós sempre falamos assim, né? Tudo é providência, nada é coincidência. Verdade mesmo. É providência de Deus. É verdade mesmo. E Deus age nas pequenas coisas. Isso. A gente acha que é tudo assim por acaso e não é. É Deus agindo. Então, e aí escolheram essa mesma data para ser o aniversário da cidade de Itu, como que é o dia da padroeira, né? Então escolheu também como o dia do aniversário da cidade. Tá? E o aniversário da cidade, que se vocês quiserem vir para cá, é sempre feito, além da missa, da padroeira da cidade, sempre às 10 horas na igreja da Nossa Senhora Candelária. Aí depois tem ao meio-dia o corte do bolo. Então na Praça Padre Miguel, né, que coloca um bolo de 400 quilos, e aí você pode ir lá, entrar na fila e pegar um pedaço de bolo também. Comemorar o aniversário e comer um bolo, né? É, exatamente. Legal. Então, assim, no caso é a prefeitura que faz essa mobilidade, né? Sim. Tem toda essa parceria com o povo. Então, quem é daqui de Itu, como é que se chama? Ituense? Ituano. Ituano. Igual o time de futebol, Ituano. Ituano. É. Então quem nasce em Itu é ituano. Exato. Ainda sobre o nosso itinerário aqui em Itu, né? Acabamos de sair da Praça do Exagero e agora estamos aqui na Praça Padre Miguel. E eu quero que o Fábio explique aqui para as pessoas de casa que estão acompanhando Circulando. Essa praça também tem algumas coisas exageradas, assim como esse orelhão, né? Sim. Eu queria que você falasse aqui para as pessoas de casa, essa praça aqui, como que surgiu, o tempo que tem? Como a gente viu lá no Parque Praça dos Exageros, então lá é uma coisa mais recente. Mas começou realmente as coisas mais antigas, grandes em Itu, estão nessa praça principal, que é a Praça Padre Miguel. Então não pode gerar essa confusão. Então tem a praça principal da cidade, é a Praça Padre Miguel. Depois tem um parque chamado Praça dos Exageros, que é fora do centro histórico, né? São dois lugares. E nessa Praça Padre Miguel, temos aqui o famoso orelhão gigante, né? Hoje em dia até o orelhão virou algo assim, até explicar para as pessoas o que é um orelhão, as crianças nem sabem mais, não existe mais orelhão, né? Isso. Então ficou aqui esse orelhão, porque na época eles queriam divulgar os telefones públicos, quando a Telesp, a antiga Telesp, criou então os telefones públicos. Por que não colocar um telefone gigante em Itu? Então foi usado como marketing na época, em 73, para divulgar os telefones públicos e também o sistema DDD, porque tinha que falar tudo por telefonista. Então quando eles lançaram o sistema DDD, por isso que somos como São Paulo, código 11, né? Então para divulgar que agora era mais fácil, que era tudo automático, não precisava mais de telefonista, então colocaram o orelhão gigante. E nessa inauguração
veio aqui o ministro das Telecomunicações, Higino Corsetti, e falou o seguinte: eu sei que o Brasil é grande, mas Itu é maior. Por isso vou colocar um orelhão do tamanho da sua grandeza. Então, o orelhão foi puro jogo de marketing para divulgar os telefones públicos da época. Essa praça recebe o nome de Padre Miguel porque o Padre Miguel Correia Pacheco foi ele que reformou a Igreja Matriz no século XIX. Né? Então era o padre da igreja Matriz. Então por isso que ficou o nome dele. Porque também o pessoal conhece mais como Praça da Matriz. Aí colocou Praça Padre Miguel, em homenagem ao padre que era da igreja. Tá? E nessa praça também encontramos também o semáforo gigante também. Então o pessoal chega na cidade e acha que o semáforo é de enfeite. Eu falei, não, ele funciona de verdade, ele é gigante, mas obedeça o que ele está sinalizando. Né? E também em volta da praça tem várias lojas que vendem projetos gigantes, né? Como tem a loja que você comentou, que tem um orelhão que dá para você tirar o gancho, para tirar foto, né? E a primeira coisa que inventaram para vender gigante foi o sorvetão de Itu. Então, o desafio qualquer um aqui a tomar o sorvetão de Itu sem se melar. Não dá tempo. Legal. Agora me fala também, Fábio, aqui, já que a gente está na praça, Padre Miguel, também existem outras igrejas aqui, outros pontos, né? Dá para fazer uma caminhada turística a pé. Sim. Consegue visitar os lugares assim, principalmente as igrejas? Sim. O Centro Histórico de Itu realmente é tudo muito próximo para conhecer a parte histórica, né? Então, além aqui, temos na Praça Padre Miguel, temos a Igreja Nossa Senhora da Candelária, aí depois nas praças vizinhas, a Igreja do Bom Jesus, a Igreja Nossa Senhora do Carmo, a Igreja Santa Rita. Então tudo é feito a pé. Os museus, Museu Republicano, a antiga fábrica São Luís, que era uma tecelagem. Então aqui no centro você faz tudo a pé, tranquilo, o trânsito é bem beleza, é bem seguro, né? Então só fora do centro, para ir, por exemplo, para o parque Praça das Ageiras, ou o Parque do Varvito, Cidade da Criança, aí sim pega o carro, as fazendas históricas, né? Mas aqui no centro tudo é feito a pé. Tudo pertinho, né? E algumas coisas bem exageradas. Exatamente. Olha o banco aqui, deu para pedir para o câmera pegar, os bancos são maiores um pouco também. E é um clima muito agradável aqui em Itu, né? Hoje está nublado, né? Sim. Mas aqui é uma cidade mais quente ou mais fria? Ó, comparando com São Paulo, um pouco mais quente e mais seco também, chove menos. Por isso que aqui também é chamado Vale do Sol. Vale do Sol. Né? Então muitos filmes no passado, nos décadas de 60 eram feitos em Itu, porque diziam que aqui a luz era muito boa para filmar e tirar foto. Oh, uma curiosidade para você que é de casa, você que está aí assistindo o Circulando, né? Uma curiosidade é essa. E outra curiosidade que a primeira missa que aconteceu aqui em Itu foi lá na Bom Jesus. Ou foi aqui na praça? Como Itu tem 416 anos, né? É a oitava cidade mais antiga do estado de São Paulo. Então a primeira missa aconteceu na antiga capela dedicada à Nossa Senhora Candelária. Mas a capela não era o mesmo lugar que a igreja hoje. Essa capela existia onde hoje é a Igreja do Bom Jesus. Nós temos um Marco Zero lá, né? Então onde está o Marco Zero é quando começou a cidade, então onde teve a primeira missa. E outra curiosidade muito importante, esse nosso chamado eixo histórico, onde passa aqui no meio da praça, na verdade antes de existir Itu, era um caminho indígena, um Piabiru. Então Itu surgiu à beira desse caminho indígena, né? Por isso surgiu a cidade onde foi feita a primeira missa. São as curiosidades e o contexto histórico aqui da cidade de Itu. E fica por aí que daqui a pouco a gente volta com mais novidades e curiosidades da cidade de Itu. Estamos na cidade de Itu e eu vim aqui nessa belíssima igreja que se chama Nossa Senhora da Candelária. E quem vai me receber é o vigário, o padre José Inácio. Eu já quero indagar com uma pergunta. Como que é manter esse patrimônio histórico aqui em Itu? Então, nós estamos dentro de uma igreja que não tem só a sua importância pelo espírito realmente cristão, né? É um lugar de oração, mas é um patrimônio, né, histórico, artístico, cultural. Então, manter não é fácil, né, porque afinal de contas são muitas peças de valor inestimável que aqui estão, né, e nós contamos sempre com o auxílio da própria comunidade, né, então para manter tudo, né, e os cuidados devidos, inclusive com a higienização de cada peça, mesmo do próprio piso, né, enfim, dos móveis desta igreja. E procuramos fazer da melhor forma possível, com todo zelo.
E aqui também, né, como o senhor falou, né, que é a própria comunidade que mantém, né, como é um patrimônio tombado pela Unesco, né, pelo IPHAN. É importante ter esse cuidado porque são peças, né, como o senhor bem falou, também a questão da madeira também tem que ter um cuidado, porque como é madeira também a questão, né, do incêndio, coisas assim. Então temos todo esse cuidado, né, e as pessoas que aqui vêm, né, a gente apresenta a igreja, né, primeiramente como casa de Deus, né? Mas também aproveitamos, né, para, através dessas sagradas imagens, das pinturas que aqui estão, né, falar um pouquinho da história que está relacionada à própria experiência religiosa do povo ituano, porque Nossa Senhora da Candelária é a padroeira de Itu, né? Que em 1610, né, foi justamente erigida uma capelinha em honra de Nossa Senhora da Candelária, uma imagem que seguramente perdeu-se com o tempo, uma imagem pequenina, né, trazida pelo fundador Domingos Fernandes e Cristóvão Diniz, os fundadores, né, e depois foi feita uma primeira matriz, né, onde temos o coreto, né, mais ou menos ali na praça. E depois foi esta iniciada no ano de 1760, terminada em 1780 cerca, né? E nós conservamos então essa devoção à nossa rainha do povo ituano. Como o senhor falou, né, que aqui é da cidade, né, do povo de Itu, tem imagens aqui que são próprias daqui? São. Feitas aqui, obras? Sim, a história das duas imagens que ladeiam, né, a Capela Mor, a Nossa Senhora do Rosário e o São Miguel Arcanjo, é muito interessante, porque conta-se que quando o pároco, na época, estava construindo a matriz, ele foi procurado por um jovem que era apaixonadíssimo por uma moça, mas ele tinha muito medo do pai da moça. Então ele pediu para o pároco se ele conseguia a mão da moça e que ele daria, então, em agradecimento, 3 imagens para a nova matriz, né? E, de fato, o padre conseguiu, né, a mão da moça, e ele mandou então cortar uma árvore que ficava nos arredores do sítio do Tanque, aqui em Itu, e muitas imagens foram colocadas ao longo do tempo, né? Algumas são mais antigas, outras um pouco mais recentes, né? Então, mas tudo realmente fala, né, da fé do povo ituano. Nós temos aqui pinturas também de José Patrício da Silva Manso, que é um artista muito importante, né? E o forro, né, da Capela Mor. As telas são atribuídas ao padre jesuíno do Monte Carmelo. E também nós temos 2 trabalhos do Almeida Júnior aqui na igreja, em outro, né, na sacristia, né? E essa, né, aqui é um lugar, um patrimônio. Como que é o funcionamento de visitação dos turistas, dos fiéis que vêm aqui rezar? Como funciona? Então a nossa igreja, a matriz Nossa Senhora da Candelária, é tida como a pérola do barroco paulista. Então atrai muitas pessoas, né, que vêm aqui conhecer, né? E nós procuramos acolher, né, às vezes em grupos, né, com assessoria também da prefeitura, enfim, né? Então, e fazem essas visitas. Nós agora queremos também fazer outros tipos de trabalhos também para acrescentar essas visitas, né? Então, com monitoramento, né? Sim. Então, falando um pouquinho também dos próprios santos que aqui são venerados. Tem tudo um porquê. Foi colocada simplesmente por acaso, não, tem um porquê. Tem, né, um porquê. Então, para as pessoas que querem visitar Itu e vir aqui, a Nossa Senhora da Candelária, façam um convite. Então, serão muito bem-vindos todos, né, a estar aqui conosco, seja participando das nossas missas. Nós estamos aqui também sempre atendendo as confissões, enfim, né, e para conhecer também a beleza da nossa Matriz da Candelária. Sejam muito bem-vindos todos. Obrigada pela acolhida. Eu que agradeço. Que alegria, né, poder estar aqui, poder tocar nessa realidade, né? Tanto a fé, né, Jesus está ali, a fé do povo, mas também a história, né, dessa cidade. Obrigada. Eu que agradeço. Ainda sobre o nosso passeio aqui na cidade de Itu e aqui na Nossa Senhora da Candelária, o Fábio Luiz vai explicar essa parte do acervo, né? Coisas mais concretas, né, Fábio? Então explica para nós aqui sobre esse altar,
né, sobre os detalhes, a riqueza de detalhes. Então, essa igreja aqui, Nossa Senhora da Candelária, é considerada o maior patrimônio do Barroco e Rococó do estado de São Paulo. Então, esse conjunto que se encontra aqui na Capela Mor é a única que restou no estado de São Paulo completa. Pintura do forro, as pinturas das paredes com as telas e o altar com o retábulo esculpido em madeira, tudo com pinturas que imitam o mármore e também com os douramentos, são camadas muito finas de ouro sobre a madeira, né? Então, por isso que tu também recebe o título de A Ouro Preto Paulista. Nossa. E explica para mim aqui sobre essas colunas, né? Eu sei que aqui é tudo pintado também com ouro, não é isso? Exato. Então, lá no altar, no retábulo principal, tem Nossa Senhora da Candelária e depois lá São Paulo com a espada e São Pedro com a chave. E aí a gente vê 4 colunas, colunas salomônicas, né? São colunas típicas do Barroco, que começou lá no Vaticano, né? O baldaquino que fica o Papa são colunas salomônicas. E, então, tudo esculpido em madeira e folha de ouro e com pinturas que imitam o mármore. Depois, acompanhando nas paredes, tem essas telas, são todos feitos no século XVIII, essas telas mostram o Novo Testamento, né? E já em azul, fala do Antigo Testamento. É como se fosse uma história em quadrinhos. Como a Bíblia ainda era em latim naquela época, então a forma do padre poder explicar e catequizar as pessoas é através de pinturas e imagens. Então tem que ser tudo bem ilustrado para essa explicação. E hoje no Brasil, aqui é a única que tem? Não, estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Né? Então se compara, igual aqui, por exemplo, lá em Ouro Preto, né? No Rio de Janeiro, em Salvador, né? Que tem igrejas similares a essa. No estado de São Paulo não tem nada que se equipara a essa quando se fala de arte barroca do século XVIII. Do Rococó. E Rococó. Como você falou. Exatamente. E você que é um bom entendedor, né, dessa parte aí, Rococó, qual o significado? O que difere um do outro? Vamos lá então. Na verdade, o Barroco surge na Contra-Reforma Protestante. Então, quando a igreja começa a se dividir na Europa com a Reforma Protestante, então a igreja criou a Contra-Reforma. Aí, então, o Barroco, junto com os jesuítas. Então, o Barroco era uma forma de não perder os fiéis, mostrar, através da emoção também, mostrar uma outra forma de doutrina, né? Então, as igrejas mais escuras e os altares sempre com muito douramento, com bastante requinte, então, e as missas também e as músicas, assim, mais tristes, então a questão da Semana Santa, de o que Jesus passou para nos salvar, então teve um enfoque bastante nisso, por isso a Contra-Reforma. Então, foi uma forma do combate à questão dos protestantes. Então surgiu nesse momento. Aí depois, isso na Itália, aí depois que surge na França o Rococó, né? Já é uma coisa mais pegando mais paredes, misturando paredes brancas, com vidros, como é o Palácio de Versalhes, né? Então já vem o Rococó na França, né? Então, e o Brasil recebe tudo isso, né? Essas influências vindo de Portugal, aqui era ainda Brasil colônia, né? Era colônia de Portugal, então nesse momento essas influências vindo de Portugal começam a colocar isso aqui. Só que aqui vai se adaptando. Na Europa, faria esses altares de mármore. Onde eu vou conseguir mármore? O que tinha bastante era madeira. Então vamos fazer de madeira e te pinta imitando mármore. E as paredes eram tudo revestidas de azulejos azuis nas igrejas de Portugal. Onde vai conseguir azulejo? Vamos fazer de madeira também, a gente pinta de azul e imita azulejo. Então os altares imitam mármore e nas paredes imitam azulejo. Mas tudo é madeira. Chegamos ao final de mais um programa Circulando e foi bom conhecer essa cidade tão rica de exageros e de história. Aguardo você domingo pela TV Canção Nova em outro lugar da capital de São Paulo. Até lá, se Deus quiser.